Fala pessoal, tudo bem? Outro podcast, a Moeda Imobiliária, para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, a sua moeda. Esse podcast é para você que quer vender melhor o seu imóvel ou também comprar. Nós estamos aqui com um canal para isso. Sou o Silvio Scalia, o host do podcast, e trago aqui pessoas para que você entenda melhor sobre a moeda imobiliária. E eu tô aqui com um cara que é referência na cidade, referência para mim, e ele se chama Alessandro Machado, formado em finanças com especialização em marketing e vendas, há mais de 10 anos de experiência no mercado imobiliário, que eu costumo chamar também de mundo imobiliário. Destaque como corretor de alta performance e também liderança comercial. Hoje atua como sócio-diretor comercial da Polo Negócios e está aqui conosco. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Muito prazer, irmão. Prazer é meu. Assim, eu sou entusiasta, né? Além de profissional desse mercado. É um mercado que mudou minha vida. Então, Massa, assim, cara. o que eu puder contribuir aqui hoje, você pode ter certeza que eu vou contribuir. Show demais, Alessandro. Obrigado pela sua presença. Você realmente é uma referência para nós da cidade. Tive aqui, o Fernando gravou com nós. Legal. Falou que de repente chegou um cara que era de outro planeta. Ele falou assim: eu vou abraçar esse cara, que esse cara vai estar comigo sempre. E o Fernando é uma grande referência para mim. A gente já tinha combinado de fazer o podcast e muito bom você estar aqui, velho. Obrigado mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado eu. E parabéns, né? Parabéns por tudo isso que você está fazendo pelo nosso mercado, que a gente fica muito feliz. Show de bola, meu irmão. Canal Moeda Imobiliária é nosso, é de vocês. Pessoal, eu começo, Alessandro, com uma pergunta muito simples, cara. Que eu acho talvez a mais simples de todas. Quem é Alessandro Machado? Se a pergunta é simples, eu sou um cara muito simples também. Vou começar por aí, mas o Alessandro Machado é uma pessoa... Primeiro, eu sou Alessandro, sou nascido em Coromandel, aqui do lado. Moro em Uberlândia há praticamente 14 anos. Vim para estudar e aqui eu fiquei. Legal. Hoje, pai do Theo, esposo da Priscila. E uma das coisas que o Alessandro mais gosta, além do mercado imobiliário, é ajudar as pessoas também na parte de desenvolvimento. A gente dedica muito isso no nosso dia a dia na nossa empresa. E também é um apaixonado com esporte. Legal, então, a cara. gente tem alguns hobbies aí que a gente vai compartilhar aqui durante o nosso podcast, que eu tenho certeza aí que a turma vai gostar. Show de bola, Alessandro. Cara, a minha ideia, a gente já conversou, é realmente instruir os nossos clientes. Esse podcast é para nós. Perfeito. E também, cara, uma parte desse mundo imobiliário que faz parte de nós, né? Que é os profissionais corretores. Então, nós vamos conversar com todo mundo aqui e o Alessandro vai trazer a história dele para que você entenda e, a partir daí, faça o que ele faz para ter os resultados que ele tem. Perfeito. Certo, irmão? Certinho. Alessandro, pra gente conhecer a sua história, cara, conta um pouco aqui. O que você fazia antes, velho? Quantos anos o Alessandro tem? 10 anos de mundo imobiliário. O que você fazia antes, cara? Silvio, a minha história é engraçada, porque eu caí em vendas, eu me identifiquei como vendedor espontaneamente. Quando eu mudei para Uberlândia, por exemplo, eu não tinha... Eu vim para estudar, vim na cara em coragem. Minha família é uma família mais humilde. Então, assim, sempre quis estudar, sempre quis romper aquela questão de sair daquela mesmice, né? Daquela recorrência que tinha. E a minha cidade é muito pequena, então a gente até brincou antes do podcast, né? Lá é assim, ou você nasce fazendeiro, ou você muda e aposta em alguma coisa. Coró. Beijo pro Coró. Beijo pro Amo demais. Coromandel. Apaixonado por lá também. Eu só como um queijo de lá, velho. É um dos melhores. Cara, eu compro queijo do Coró. É um dos melhores, mais premiados. Então, o Coró tem muita coisa legal, né? E assim eu fiz, vim para Uberlândia, mudei para Uberlândia de 2009 para 2010. Comecei no mercado. Então, assim, como eu não conhecia ninguém no mercado, o meu primeiro trabalho foi no supermercado. Precisava ganhar dinheiro para girar, pagar a faculdade, etc. Fiquei por 6 meses trabalhando de caixa nesse supermercado e depois eu entrei numa loja de material de construção. Legal, cara. Nessa loja de material de construção, eu fui começando a me identificar enquanto vendedor, porque era uma loja pequena, né, onde a gente recebia os clientes
E naquele momento eu fui percebendo que os outros vendedores, os clientes chegavam e eles tiravam um pedido. Eu comecei a ver algumas oportunidades ali. Por mais que a empresa não era minha, todo lugar que eu sempre fui, eu me identifiquei como dono. Porque isso, assim, é quando você faz as coisas de coração, você tá ali de verdade, você preocupa também com as prosperidades das outras pessoas. Então, se ele me deu a confiança de ter um trabalho, eu vou depositar minha confiança em exercitar o melhor trabalho. Show. Eu acredito muito nisso. E eu fui observando. Então, chegava o pintor para comprar a tinta, mas ele não comprava o pincel, não comprava os adjacentes. Eu fui começando a criar um certo SKU, que a gente fala no varejo, né? Para esse cliente. E eu combinei com a pessoa que era o dono dessa loja. Eu falei assim, olha, hoje eu ganho fixo. E começou a me morder o mosquitinho da comissão ali naquele momento. Se eu conseguir vender além do proposto, eu posso ganhar uma comissão nisso? Ele pode. E assim eu fiz. Então, o construtor ia comprar e eu sempre fazia a lista, fazia oferta, me especializei naquilo que eu estava vendendo. E a gente começou a vender muito mais. E quando você começa a vender muito mais, você começa a ser espelhos para os outros vendedores. Sim. Tanto é que essa loja cresceu e uma rede comprou ela. Oh, legal, cara. Então, eu comecei a ficar apaixonado com vendas por aí. E só que eu percebi que ali eu tinha um status. Então, a minha ambição profissional, aquele trabalho não me favorecia um crescimento adicional. Saquei. Sou muito grato por isso. E eu tive a minha primeira oportunidade também no varejo, no Martins. Então, eu entrei no Martins como vendedor. Grande referência para nós aqui, né? Grande referência para nós, uma das maiores empresas da América Latina, né, de atacado e varejo. E tá na nossa região, que é a região de sua cidade, na cidade que a gente mora, né, cara? Perfeito, perfeito. E eu já tinha essa experiência de vendas, entrei no televendas, então eu vendia por telefone. Então, essas bases que a gente tem é muito importante no dia a dia. E quando eu cheguei, eu assustei um pouco. Olhei naquele salão, 500 vendedores. Falei assim, nó. Eu sempre fui muito ambicioso e sagitariano não quer ficar atrás, né? Você quer só ficar na frente. Quer ganhar. Você quer ganhar. E eu sempre fui em vendas, Silvio, muito estratégico. Show. Eu sempre entendi assim, se eu fizer mais do mesmo, eu vou ser mais um dos 500. Então, para me acelerar aquele processo... E como se diz o Pablo Marçal, isso é um dos códigos, né, velho? É um dos códigos. Então, assim, que fez efeito para ele, né? É um forte candidato a prefeito de São Paulo hoje em dia, né? E antes disso foi muita coisa, mas continua, velho, desculpa. Não, fica tranquilo. Então, no que eu entrei lá, o que eu me identifiquei? Eu comecei a vender peças de computadores. E na entrevista foi muito engraçado. Alessandro, você entende computador, entende peças? Eu entendo tudo, sou especialista nisso. Só que eu ia passar 30 dias de treinamento. Então, eu dependia de mim entender daquele assunto. Então, eu comecei a estudar periféricos, software, hardware. Então, me tornei realmente especialista, conhecia todos os SKUs da empresa e etc. Próximo passo, eu queria identificar quem era, porque os clientes começavam a rodar. Então, você não tinha muito... Você não conseguia descobrir, por exemplo, esse cara tem perfil, esse cara não tem. Era muito frio. Entendi. Mas eu fiz Você não fazia um relacionamento longo, era pá a bola. Não fazia. Só que a gente comecei a identificar as compras com recorrência dos representantes que iam porta a porta. E aí eu falei assim, eu comecei a escutar no salão de vendas, falei assim, Alessandro, você nunca vai vender para esse cliente porque o representante bate lá, então ele está tete a tete com o vendedor, ele não vai te dar atenção. Eu falei, tá aí a oportunidade, ninguém está fazendo isso. E são os maiores clientes. Então, eu comecei a ser interessante com esses clientes. Levei muito toco, levei muito não, muito mais nãos do que sim. Mas eu me recordo como se fosse hoje. Depois desse pedido, que a gente falava pedido lá, eu falei assim, eu quero ser vendedor o resto da minha vida. Que massa, velho. Era uma loja do Rio de Janeiro, o cara assim, comprava muito. E a gente lançou aquele celular smartphone, o S2 da Samsung, sim, não sei se você lembra. Lembro. Nas vésperas do Natal. Sou mais Natal. novo, mas eu lembro. Você vai lembrar dele. Lembro. E chegou. E eu sempre tentando contato, não tinha oportunidade, eu tentando, chegou. O Martins chegou em primeira mão, o S2. Liguei pro cliente, falei com o cliente. Na época ele me cortou. Falei, Alessandro, eu atendo pelo representante. E um dia ele tava mal. Tava aquele dia. Ele virou pra mim e falou, Alessandro, não me liga mais, vai pro inferno.
Eu falei assim, nossa, eu respirei. Só que eu sempre identifiquei o cliente, Silvio. Eu tive sempre assim, se o cara não é meu relacionamento ainda, eu tô cagando. Eu vou tentar mais uma vez. Sim. Peguei meu telefone, liguei pra ele, falei assim, fulano, tô com a promoção, fui pro inferno e voltei, tô com a promoção que é do capeta aqui pra você, ó. Cara, e ele era flamenguista. Na época, assim, eu descobri que ele era flamenguista, fiz um estudo, ele começou a rir. Falou, Alessandro, deixa eu te falar. Depois dessa eu vou ter que te escutar por 1 minuto. Mais 1 minuto. E foi 1 minuto que eu era tão especialista nesse produto que eu consegui vender pra ele. E aí vem a segunda oportunidade que eu pensei, que é o lance que eu tive, que é a escassez. Eu falei, Sandro, eu consigo pedir quantas peças desse celular? Eu podia vender de 5 em 5. Eu falei assim, cara, esse pedido é no mínimo 100 peças, mas para você eu posso fazer por 50. Aí ele falou assim, manda 100. Vendi 100 peças na véspera do Natal para um cliente que não é meu relacionamento. Hoje a gente tem contato até hoje Que massa, no Instagram, véio. a gente conversa, já tive pessoalmente com ele. Então, assim, é algo que a gente orgulha muito. Legal, velho. E depois disso eu falei assim, sempre na minha vida eu vou ser vendedor. Eu gosto disso, eu gosto de pessoas, Massa. eu gosto de desafio e vendas traz isso para nós. É aí que tá, né, cara? Aquele dia a gente bateu um papo lá, eu fui lá na Apollo conversar com você e com o Fernando, a gente tomou um café e a gente precisa fazer isso mais com Precisa. todos, né? E aquele dia a gente falando aí, o Fernando falou, Silvinho, cara, e conversar com o corretor não é o mais do mesmo? Eu acho que o corretor profissional que se identifica como vendedor, ok, só que tem que ir mais a fundo. Você falou você falou um negócio que é o que fez sentido pra mim na minha vida com 20 anos de área comercial, gestão, vendas. Gostar de pessoa, velho. Se o vendedor, se a pessoa que tá fazendo alguma transação comercial de vendas, e principalmente na nossa área, não gostar de pessoa, velho, Não dá certo. não dá. E assim, e tudo bem. Tem outras cara coisas. administrativa, tem financeira, tem uma série de... E mesmo assim vai ter que relacionar. Vai. Mas vendas, cara, se você deixar passar, se você não Não gostar, se você receber um não igual você receber, baixa a cabeça e sai fora. Aconteceu comigo agora. Comissão lá em cima. Em junho, só um fato aqui para os corretores entenderem o que é. 3 lote, 4 milhões, mais ou menos. Corretagem lá em cima. Você fica maluco, né? Você fica maluco. Pá. O cara virou pra mim, mandou um WhatsApp, um áudio, falou assim, Silvinho, o meu filho tá achando que eu tô velho demais, vou querer isso agora, tal. Eu falei assim, cara, Pedrão, beleza, tô com você, se faz sentido é agora, tudo bem. Pum, obrigado, mas ó, tô aqui, conta comigo. Lembra de mim. Tô aqui, a hora que você precisar, tal. Peguei e mostrei pra Flávia. Olha aqui, ó. Com essas palavras, assim, ele vai voltar. Não perdi a venda. E continuei mandando mensagem, tal. Segunda-feira agora. Segunda-feira eu tô em casa e ia almoçar e falou assim, eu consigo roubar um café seu? Aí eu já mandei aqui, falei assim, cara, só se for agora. Pra Flávia prato pros meninos, que é a correria, 3 meninos. 3 meninos? Aí eu falei assim, só que eu tenho um cliente 2 horas, teria que ser agora. Joguei escassez, trouxe o cara falou assim, cara, te falar a verdade, tava tentando achar aluguel, não consegui, vou fechar, pode mandar a proposta. Show. A hora que eu peguei, falei, cara, é isso aqui, ó. Mas imagina se eu abaixo a cabeça, faço de vítima, fico bravo com o cara, porque o cara me rodou um mês, velho. Um mês, e eu ali, tal. Cara, mas olha o que vai entrar. Mas, Silvio, o corretor, quando fica putinho com não, é porque cara, só tem um cliente. É isso. Ele não trabalha prospecção. Então, o mês inteiro dele depende de um cliente. Exatamente. E ele atende mal, porque ele pressiona o cliente. Exato. E, ó, uma coisa que você me falou aquele dia do café, eu esqueci de falar pra vocês. Você saiu da sala, você tinha que atender, eu esqueci de falar pra vocês. Uma coisa que eu aprendi com você, cara. Eu passei 1 mês e meio na Apollo e esse cara aqui falou um negócio que eu acho que ele não vai nem lembrar. E eu querendo ir pra revenda, terceiro, você lembra? Eu chegava pra ele e falei, não, velho, eu quero revenda, eu não gosto de lançamento e tal. E tudo bem, cada um. Certo. Aí você virou pra mim e falou assim, Silvinho, tem um negócio que um cara aqui que não tá mais com a gente fazia, ele focava. Aquele dia,
Com aquela palavra eu falei assim, é isso. É isso. Cara, foca o cliente. Pega, cara, o que eu preciso fazer para te ajudar aqui? Porque aí o corretor, aí ele foca aqui, foca lá, vai 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 lá. E não dá certo nada, velho. Não vamos longe. Me cita 5 corretores de alta performance que foca em tudo, que é generalista. Não tem, cara. Não existe. Não existe. Não existe. Você tem que ter um nicho de mercado. E aí eu já tinha esse entendimento de tudo que eu tinha estudado, mas quando você falou isso, eu falei, cara, eu não posso ficar no lançamento e Constante de revenda. com revenda. Porque aí você vai ver o volume que o lançamento te entrega, que você tem que estudar produto, tem que estar ligado, tem que fazer sem ligação. Pô, velho, o Caio Carneiro, eu tô lá no projeto com o Joel, e o Caio, de vez em quando, vem e fala com a gente e fala assim, cara, não existe venda ruim que... como é que é? É mais ou menos assim. Ele fala assim, não existe fracasso que resista a 100 ligações. É bem isso. E o Televendas me ajudou muito nisso. Assim, por isso que eu falo, quando a gente explora as oportunidades de forma com paixão, com vontade, ela te ajuda no desenvolvimento humano e profissional. Então, como eu dediquei muito no Televendas, eu tive essas oportunidades, eu saí de lá como o maior vendedor do Martins no Televendas, depois eu fui ser coordenador, começou Vai a mosquinha escalando. de liderança. Aí a empresa mudou, passou por algumas questões, e aí eu entrei no mercado imobiliário. Isso. Vamos lá. Entrando nessa vertente, deixa eu te fazer a pergunta. Como que foi essa mudança? O que você fez e o que você sentiu, velho? Cara, vou entrar nesse ramo, não? Como que foi essa virada de chave para entrar no mercado de corretagem, no mundo imobiliário? Eu lembro direito, quando eu trabalhava no Martins, uma vendedora, uma vez, ela chama Simone, ela falou, Alessandro, você é tão bom com vendas, para que você não vira corretor? Olha isso. Cara, eu falei assim, na hora, entrou no ouvido e saiu no outro, por causa do dia a dia, um monte de problema para resolver na empresa e tudo mais. Não tem tempo. Quando eu saí da empresa, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, ó, a palavra da vendedora. E aí eu vi um anúncio da Polo. Eu vi um anúncio na Polo. E assim, como a minha família, ela é uma família mais humilde, então sempre você foi criado que você tem que trabalhar no CLT, que você tem que ter as coisas tudo certinho, que você tem que ter a sua CLT sua te faz receita. prisioneiro, né? Só que eu sou uma pessoa muito crítica, Silvio. Então, assim, se eu não concordar, eu não vou concordar até eu entender aquele assunto. E eu fui entender sobre a profissão, na descrição do cargo estava lá que era 100% comissionado. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu tenho 3 meses de reserva, como é que eu vou fazer? E veio uma coisa no meu coração, eu falei assim, se eu não arriscar, eu vou ser isso aqui o resto da vida, vou achar mais um trabalho que vai me pagar tanto, eu não vou romper na minha vida. Então eu fui lá. Foi muito impulsionado na época pela, hoje, minha esposa, mas eu falo que a base familiar ela é muito importante nas tomadas certas de decisões. E a minha esposa, junto com o meu sogro na época, falou assim, vai, conversa. E eu fui e conversei. E a história é engraçada que, na época, eu sentei com o meu gestor, na época da Apollo, a gente fez a entrevista, tudo. Eu fui entender sobre a comissão, como que funciona. E chegando lá, ele falou assim, Alessandro, Uberlândia só tinha revenda e tinha 2 produtos, que era o Rossi Mais Cidade Jardim, que era um produto que a gente estava lançando, e nós tínhamos o Torres do Sul, que era um empreendimento que era um mico. Ele estava ali parado, uma região que não crescia, uma região que não tinha nada. Só que eu fiz uma pergunta, eu falei, se eu vender um apartamento desse, quanto que eu ganho? Ele falou, Alessandro, se você vender um apartamento de 1 milhão, você ganha X, né? Você ganha quase 50 mil, 40 mil. Aí você tem a sua participação, 20 e poucos mil e etc. Eu falei, você tá de brincadeira. Se eu vender 2? Ele falou, não, você vender 2... É impossível é 2 vezes. pensar isso, né, cara? Não, e se eu vender 3? Eu falei, você não entendeu ainda. Não tem teto. Quanto mais você vender, mais você ganha. Eu falei assim, nossa, mas eu sou bom de venda. Tô dentro. Cheguei em casa, Silvio, lembra que eu sempre fui uma pessoa bem estratégica. Sentei com a minha esposa, lembro como se fosse hoje. Falei, Pri, você tá preparada para me esquecer por 3 anos? Ela, como assim? 3 anos? Eu falei assim, não é com essas palavras, mas
eu tenho uma oportunidade aqui de crescimento, De mudar a vida, né? de mudar a nossa vida, de evoluir, só que eu preciso dedicar. Então, sábado, domingo, feriado, eu preciso fazer mais do que todo mundo, porque eu não tenho relacionamento, eu não sou daqui, então eu vou vencer pelo meu esforço e vou estudar. Eu tô junto. Vai embora. Caraca, velho. E aí, ó, chega a arrepiar quando eu falo isso. E aí foi. E a minha sequência nesse assunto, eu comecei a passar... Só que na época a gente não tinha tanto treinamento. O corretor era o seguinte... Entrei no meu primeiro dia, falei com o meu gestor, como é que eu vendo? Ele me trouxe um chumaço de número, só se ligar. E quais são os produtos? Ele me entregou outro chumaço de folder, é só você escolher o que você vai focar. Então, a gente aprendeu naquele início de forma muito na raça. O mercado era daquela forma quando estava começando. Então, a gente começou a dedicar. E a gente estava numa mesa redonda, tinha, na época, 12 corretores, e a gente escolheu o foco. Então, todo mundo foi pro Ross Mais Cidade Jardim, era o produto da vez, e o Torres do Sul esquecido. Pensei, putz, é oportunidade. Eu não sei se foi Deus que iluminou, ou se foi no susto, ou se foi no impulso, ou se foi na vontade. Pra quem vai focar no Torres do Sul, só eu levantei a mão. Eu olhei pro lado e falei assim, eu tô fudido. Ou acertei a mão. Ou eu acertei a mão. E na hora que eu cheguei, eu falei assim, eu fui lá, visitei o produto, estudei todo o material, entendi a região. Então, eu fui identificando aquele produto. Falei assim, nossa... Isso foi em 2010. Não, aí isso já foi em 2013, 14. Ah, tá. Porque 2009, 10, eu tava naquele período, né? Fiquei 3 anos no Martins, depois... Ah, você ficou 3 anos no Martins, 3 cara. anos. Bagagem violentíssima. 3 anos. Um período como vendedor, outro como coordenador de vendas. Então, depois eu entrei, então você aprende muita coisa lá. Tá louco, velho. Escola. Então, eu fui estudar sobre o produto, sobre esse empreendimento. Aí eu fui aprofundar. Falei, putz, todas as paredes, drywall. Não entrega com piso. Falei, nossa, entrei na furada. E o outro entrega tudo belezinha, tudo bonitinho. Onde que é o Ross Mais, cara? O Ross Mais é atrás da Irapuru, ali aquelas 2 torres, em frente praia. Sabe aquelas duas? É ali. Sei. Ali. Aquele era o Supra perto da Carioca ali. É perto da Carioca. Não, peraí. A Carioca tá do lado de lá. A Irapuru é na portaria de trás do Praia Clube. Ross Mais, cara. Ross eu comprei... Mais. Ross Mais tá de cá e tem um daquela outra... Da Brita Mix, a antiga Brita Mix. Eu tinha comprado, antes de ir pro The Palms, eu tinha comprado na Brita Mix, eu tive que vender. Acho que era Mirante do Praia. Acho que é isso. Isso, um do lado do outro. Um do lado do outro. Sei onde Isso. E aí eu fui estudar, lugar top. Topíssimo, na Caramba, região, perto véio. do praia, vista maravilhosa, e eu escolhi pra cá, que ele era um Aras, não tinha nada, o MC tava iniciando talvez uma aquisição para fazer Só pra quem não é daqui saber, hoje é a melhor localização de Uberlândia. A melhor localização de Uberlândia. Disparado. E fui lá, então, drywall, não entrega com piso, mas o que esse produto tem de diferente para me explorar? Área de lazer. Nossa, cara. Então, eu me especializei na área de lazer. Então, se eu percebi que o apartamento não entregava conforme os outros, eu precisava contornar essa objeção, eu criei um roteiro de apresentação. Legal. Então, assim, exemplificava toda a área de lazer do empreendimento. Sabia cada detalhe da maquete. E aí, eu comecei a pensar, eu preciso contornar a objeção do drywall. Fui estudar sobre drywall. Até ouvi um podcast de um rapaz muito legal. Do Casa Bela Gesso, do Pedrão. Do Pedrão. E eu falei assim, drywall futuro. Olha isso, mobilidade de planta, todas as vigas são nas laterais. O cara pode fazer 2 suítes, pode fazer uma suíte, pode mudar isso. Então, existe uma mobilidade. Brinca com o apartamento. Brinca com o apartamento. Não entrega com piso. O que eu vou contornar? Aí eu li uma matéria, na época, acho que era Valor Imobiliário, não lembro qual jornal, que fala que 60% de todos os clientes que adquirem um apartamento troca acabamento. Caramba, velho. E eu vendi isso como uma praticidade. Então, além de vender a região que eu estudei, falei assim, quando você olha São Paulo, Ribeirão Preto, todas as cidades, Zona Sul, é uma das regiões que mais cresce organicamente. Então, eu estou na localização certa, consegui contornar a objeção e tem um lazer que ninguém entrega. Eu preciso agora começar a fazer meu funil de vendas.
Então, eu fui fazer meu funil prospectar já preparado. Demorei 3 meses para fazer minha primeira venda. Mas depois dos 3 meses, eu nunca mais deixei de vender na minha vida, enquanto eu estava na conta. Eu acho que nesse produto eu devo ter vendido aí, acho que mais de 60 apartamentos. Olha aí, velho. Então, assim, criava roteiro de Mudou apresentação, a vida. mas foco. O cliente me perguntava assim, Alessandro, você tem apartamento no Roosevelt? Não trabalho a região. Alessandro, você tem apartamento de 200 mil em tal lugar? Eu vou te indicar para um corretor, mas eu não trabalho a região. Gente, eu tô no mercado, Alessandro, pouco tempo, 2 anos, tô aprendendo, tô buscando entender muito. Mas uma das coisas que mudou e fez 2023 ser um maravilhoso ano e o 2024 tá acompanhando, até já passou, é isso aí que você falou. Quando você tem um cliente e o cara te pergunta uma coisa, você sabe selecionar, instruir, passar, parceria. Cara, tem hora que eu não quero ganhar nada. Eu só faço assim, fulano, cara, desculpa, eu não tenho. Mas a não ser que o cliente seja meu cliente e queira comprar comigo. Perfeito. Silvinho, cara, preciso comprar em tal lugar. Eu só quero comprar com você. Chegou um cliente pra mim e queria um terreno no Alphaville. Uhum. Eu falei assim, cara, não é meu foco, mas, pum, de repente, uma prima minha tinha um lote lá, reduziu o valor, pum, tá lá. Mas, cara, se perguntar do Alphaville, eu não sei, desculpa, não quero saber. Senão, eu vou perder meu caminho, o que eu faço? Moro do lado de cá, meus meninos estudam do lado de cá, minha esposa tem a clínica do lado de cá. O que eu vou fazer pro lado de lá? Do lado de lá. Mas também tem aquela questão, por exemplo, na Polo, na época, é mais uma cultura que se iniciou lá com o Fernando, com o Cadu, que a gente sempre falou-se muito de parcerias, a gente sempre falou-se muito de especialistas em alguns assuntos. Sim. Então, às vezes, quando a gente tinha alguma demanda, a gente fazia uma parceria, a gente conversava, pedia instrução. Então, isso facilita você ter um foco maior e não perder outros negócios. Então, a estrutura é muito importante por isso e me ajudou muito no meu desenvolvimento. Pegando isso que você falou, você ficou 3 meses. 3 meses. É, doídos, viu? Não, eu vou te falar do meu. Você ficou 3 meses. Quando eu entrei no mercado, cara, chegaram assim pra mim, Alessandro. Ah, cara, é normal ficar 3, 4, 5. Não é. E eu olhava aquilo, cara, como vendedor há muitos anos, e falava, cara, isso não é normal. Não pode ser. Não pode ser. Só que, pra começar, eu também fiquei 6 meses. Olha. 6 meses. Mas eu sabia que aquilo ali ia mudar a minha história, igual mudou a sua, perfeito, igual já mudou a minha e vai mudar muito mais. Muito mais. E de muita gente. E de muita gente. Então, assim, não é normal ficar 3, 4 meses sem vender. Uhum. O início é natural acontecer. Perfeito. Talvez vai acontecer. Talvez vai. E se você tiver foco e direção onde você quer chegar, mantém, estuda igual você fez. Perfeito. Cara, procura um produto, procura um foco e faz o negócio acontecer. E vai tranquilo que vai acontecer, cara. Vai acontecer. E na nossa, assim, hoje em dia, as coisas não é que estão mais fáceis. Mas na nossa época, quando a gente começou, eu lembro de fazer ligação de guia SEI. Eu pegava o bairro ali, ó. Peraí. Fala para as pessoas o que é guia SEI. A galera não sabe. Não sabe. Guia SEI é um catálogo de telefones fixos da nossa cidade, né? Que ela é destrinchado por bairro. Que era distribuído anualmente, né? Anualmente. Então, aquilo lá era a nossa lista de prospecção. Então, eu lembro direitinho, eu abri o guia SEI. Eu começava a ligar às 18 horas, porque a gente já estava em casa. Aí, ó, isso aí é, para que vocês não saibam, isso aí é o lead de hoje. É tá? O lead de hoje. Onde que a gente pegava? Guia SEI. A gente não, você, porque eu não tava nessa época, né? Então... Mas eu fiz isso demais. Guia SEI, caramba. Não, era assim. É porque o vendedor hoje, ele acha muita muleta. Então, esses 3 meses, até pegando o gancho que você acabou de falar, que é importante, não é normal não vender. O vendedor precisa vender todos os meses, porque ele acorda para isso, ele vive disso, aos que vivem. Por que eu demorei 3 meses? Porque eu não tinha conhecimento de mercado e você começa, tudo é time. Mas depois que você acerta o seu time, e você não... Eu tomei muitos não, assim, Silvio, na época que eu comecei, nenhuma pessoa está no mercado, nenhuma pessoa, porque as pessoas não têm a resiliência de aguentar o não.
E venda, transição de carreira, a pessoa precisa ter essa resiliência. Ele vai ter mais não. Ele não pode ficar putinho com não, mas ele acorda buscando o sim. É isso que eu fazia. E o sim, eu acompanhava esse cliente até fazer o negócio. Porque ninguém acorda da cama e fala assim, eu quero te comprar um imóvel. Ah, não. Eu costumo falar igual, até saiu um corte, eu e o Fernando. Cara, você não tá comprando um tênis. Não tá. Não é um tênis, é um imóvel. É o produto, quando fala assim, produto, é o produto mais alto da prateleira dos mercados, cara. Vamos pensar no mercado, é o produto mais caro. É igual você falou, ninguém vai falar, vou comprar um imóvel. Tô feliz, Não vou comprar. vai. Não vai, ninguém. Tem que criar uma ideia. Às vezes a pessoa quer, mas não sabe qual, e é o papel do corretor profissional entender isso. Ó, deixa eu te ajudar. E não soltar o cara, velho. Não solta. Se solta, o que mais tem é corretor. E ele vai achar alguém. Se o cara te falou um sim, eu penso dessa forma. Eu ligava assim pra 60 pessoas por dia, tem vezes que com 100. Então, porque eu precisava cultivar o relacionamento. Eu entendia, Silvio, eu fiz um cronograma, até a gente coloca isso no nosso onboard e dá muito certo. Como eu não tinha expertise, eu trabalhava com a matemática. Então, minha taxa de conversão é baixa, porque eu não entendo do mercado, eu preciso trabalhar número. Então, o que eu fazia bastante? Eu falei assim, não, eu preciso fazer X ligações, ter tantos interesses e fazer um bom acompanhamento. Quando eu for me tornando especialista, minha taxa de conversão ela vai aumentar. E eu vou vender mais. Só que o que eu vejo hoje em dia que o corretor peca? Ele começa a vender mais e para de prospectar. E aí ele afunda. E aí ele começa a achar Esse que... aí é o corretor tradicional. É o tradicional. Mas é porque o vendedor de hoje, eu acredito muito no eixo profissional. O que te leva ao eixo do sucesso? É os números? É a prospecção? É isso e aquilo? Se você for mais especialista, ganhar mais bagagem e continuar prospectando mais, você vai vender mais. Então, o que me fez vender bastante foi que eu nunca sentei no meu sucesso enquanto profissional. Nunca sentei nele, nunca tive vaidade e assim, eu sempre tive a cabeça no lugar. Alessandro, tá sem cliente? Não, mas mês passado eu vendi 3, 4 milhões. Não, mas esse mês eu não vendi nada. Exatamente. Prospecta, vai pra rua, pega o telefone e liga. É aquilo que você falou mais cedo. O cara desespera por não estar procurando a prosperidade, procurando fazer negócio, porque ele senta e espera. Mas quando você tem ali, por exemplo, cara, hoje, sem falar muito, eu tenho 6, 7 negócios que está por acontecer, eu não solto, vou aqui, mas não paro de lá. Não para. Não posso parar de cá, porque o 7 vai dar certo? Pode ser que sim. Pode ser que sim. E talvez dê 50%, 40%, 70%. Vai acontecer, tá bem encaminhado. A hora que acabar, acabou, e aí? E se eu parar, falar assim, eu já recebi demais, cara. Cara, nesse mercado a gente tem comissão alta lá em cima que você fala, puta, CLT nunca vai ganhar. Nunca vai ganhar. Não vai. Tudo bem, cada um tem seu negócio. Quando você recebe aqui, eu já recebi, às vezes conversando com algum conhecido e tal, você fala, não, acertei um negócio assim. Aí, uma vez eu encontrei com um corretor antigo, aí eu falei, você falou, puta, Silvinho, você fez seu ano. Eu pensei assim, cara, seu ano? Não, o cara falou desse jeito. Cara, você fez seu ano, você pode ir pra Caldas, pra praia. Eu pensei assim, velho, é isso que acontece com o corretor. O cara não tem. Ele pega aqui, aí ele volta pra trabalhar depois de 3 meses fudido e não vai ter negócio. Quando você tem esse tanto de negócio que não começa do nada, certo? Vai acontecendo. Aconteceu comigo agora o exemplo para o corretor entender. Um cliente numa negociação de uma área pequena que cabe apartamento para pegar 100% de permuta em apartamento pronto, o cara do lote aqui veio assim, ó. Aí peguei proposta, joguei, cara, proposta é 4 apartamentos, beleza, bonitinho, tal. Aí o cara foi falar da região, jogando. Certo. Foi falar da região. Região, não. Região é perto da nossa casa. Falou mal. Eu segurei, tal. Ele falou assim, não, 4, não dá. Se fosse 5, eu pensava. Cara, na maior tranquilidade do mundo. Por quê? Eu tô fazendo negócio, não para. Porque se eu tivesse desesperado, eu ia
ficar doido, ia chamar o outro cara, ia queimar com outro cara. Isso. Eu virei pra ele e falei assim, fica tranquilo. Em relação à região, por eu conhecer, eu moro próximo. É a melhor região da cidade. Uhum. Agora vai só melhorar. Em relação aos 4, é uma proposta, falando entre nós, é uma proposta muito, muito em cima do que você pediu. E eu acho que tá até um pouco além. Você tá pegando 4 apartamentos prontos, tal. 5, não existe possibilidade. Uhum. Fica tranquilo. Esse negócio não é pra nós. Vamos pro achar outra próximo, coisa. Vamos pro próximo. Mandei desse jeito, desapego normal. Vamos achar outra coisa, vamos pro próximo. Obrigado, senhor. Eu tô à disposição. Pum. 3 dias. Posso ir lá ver? Cara... Sem desespero. Sem desespero. Na hora dele, fica à vontade, fica tranquilo. Agora, o cara, quando ele tá desesperado e não tem nada... Ele fica no pé. Fica no pé e fica chato. E o cara vai achar outra coisa. Véio. E esse tipo de corretor é o que estraga o mercado. É isso. A gente falou agora há pouco. O corretor que é desesperado, ele não começa a vender valor, não vende necessidade, não vende escassez, não coloca técnica naquilo que ele está falando, conhecimento, e ele começa a desesperar. Aí por isso que muitos dos clientes falam assim, pô, corretor, todo mundo fica no meu pé, eu não gosto disso. Mas a gente tem muitos profissionais qualificados no mercado. É isso. Muitas boas empresas, muito bons profissionais, certo? Uma coisa que eu falo, Alessandro, e esse podcast aqui é para os nossos clientes também. Uhum. A nossa ideia aqui é levar para os nossos clientes que ou querem vender imóvel, que eu tô no terceiro, tô na revenda. Cara, tem coisa demais para vender. Demais. Tem muita moeda parada aí. Muita. E forte. E forte. E muita moeda que tá desvalorizada porque o dono do imóvel não sabe como vender. Perfeito. Tem essa dor com nós, de preconceito, que, não vou pôr, não quero, tal. Mas talvez ele não achou o profissional certo. Mas é engraçado que essa dor, eu vou arriscar falar, dar uma opinião aqui, o corretor caça ela também. Você já viu quando o cliente liga e fala assim, o corretor fala, que horas que você pode me receber? Ele não se... A profissão ainda, ele não se valoriza. A profissão não está valorizada o suficiente porque o profissional da ponta não se valoriza. Então, eu lembro ontem, eu estava fazendo um bate-papo com uma das nossas equipes e o corretor, ele está mudando de Santos para cá, não conhece o mercado. Falei, a primeira coisa que você vai fazer, e a gente gosta de pegar profissional sem vício, que você ensina certo, você vai ter valor no seu tempo. E tudo que você falar e ofertar, você vai estudar. Você vai estudar para passar a melhor oferta e vai colocar valor no seu tempo. E aí, muitos corretores falam assim, Alessandro, eu já vou vender o médio padrão porque o alto é muito difícil e eu não me relaciono. O processo é o mesmo. Você, corretor, que não quer dedicar o suficiente para ofertar o alto padrão. Sim. Então, concordo plenamente. E aí, eu estava atendendo um médico, prospectou numa lista e tudo mais. E o médico falou assim, eu posso amanhã às 17. Pô, fulano, eu não posso amanhã às 17 porque eu tenho alguns atendimentos. Amanhã às 11h30 eu posso passar no seu consultório? O cara falou assim, não, pode sim, eu quero conhecer. Ele deu muito mais valor no profissional. Escassez é um dos principais gatilhos. É isso. Real, cara. Não, que horas que você pode? Não, eu tô aqui. O que eu cansei de ver nos plantões de vendas, o corretor falar assim, passa aqui, eu tô das 9 às 12. Fode, não, você não gera para que o corretor entenda esse gatilho. Você gera zero credibilidade. Zero. É a mesma coisa de você entender quando você liga num médico e o cara não tem vaga para 3 meses. Na sua mente, ele jogou o maior gatilho de todos, que é a oferta e procura. Na hora você pensa assim, puta, velho, esse cara é muito bom. Agora, eu dei muito treinamento para dentista. E o dentista, ele não é escasso igual o médico. Não. A minha esposa é dentista. Perfeito. E eu participei daquele projeto que eu já te contei. Aí eu chegava nos caras e falava, cara, olha esse gatilho. Você liga no médico, acontece isso. Aí você liga no dentista, fala assim, então... A secretária do dentista fala assim, não, eu tenho vaga hoje, amanhã e sábado o dia inteiro. Cara, aí eu falo assim, cara, o que o cliente do outro lado pensa na hora? Não tá tendo serviço, não tem credibilidade, é ruim. Aí o corretor fala, não, passa aqui, eu tô aqui o dia inteiro. Fudeu, velho. Fudeu, não vai passar. Não vai, esquece. E outra, você já colocou na mente dele, isso é ruim. Isso é ruim.
É ruim. É. É técnica. Eu falo assim, cara, modele a sua agenda, dá pra usar essa técnica, Uhum. mas uma hora ela vira uma escassez real. Perfeito. O E ela legal chega. chega. Cara, pra mim marcar hoje com um cara, aquele dia que a gente tava na reunião, tinha um menino que foi visitar um apartamento pra mim. Falei, cara, eu tenho que sentar com os meninos e depois eu tinha gravação. Uma prioridade. Prioridade era aqui, lá era também. Eu tenho um menino que tá rodando comigo que falou assim, filho, vai lá. Vai lá. Vira escassez real. E no caso dele, não tinha jeito de eu também mudar muito, porque eu já tinha mudado 2 vezes. Isso é perigoso. Perigoso. Aí é falta de compromisso. É isso aí. E aí era perigoso. Aí eu falei assim, cara, vai lá. Mas a escassez usando como técnica, fica calmo. Uma hora vai chegar real. E aí vai ser difícil também controlar. Uhum. Mas o corretor, ele precisa entender, cara. Irmão, eu tô assim... Ontem, cara, eu cheguei em casa falando com a Flávia sobre o construtor lá no condomínio que a gente Certo. mora. Perfeito. O cara falou, cara, pra mim é muito fácil Aham. sair do nada e construir. O mais difícil é depois, por conta de tanto de corretor que tem. Ah. Queima a gente, velho. Queima a gente. Eu penso assim, Silvio. Eu tô falando a gente, você tá... Não, mas gente, a gente tá inserido, o Alessandro tá num outro nível como diretor da Polo. Não, A maior imobiliária de Uberlândia, no meu ponto de vista. Com todo respeito aos meninos que estão, meu parceiro aqui, My Broker, Arantes, o Vinicim, Ivan, os meninos da Diamond. Eu respeito todos, mas a Polo que fez o nosso negócio ser isso. Isso é claro, eu falo com todo mundo, não tem frescura. Você tá num outro nível, mas você lida todo dia com essa galera. Todo e é dia. importante a gente falar sobre, cara. Eu acho assim, Sil, eu acho não, eu tenho certeza que eu acho que a gente chegou onde chegou porque a gente é muito desprovido de vaidade, independente do cargo, independente das conquistas que a gente teve. E o diferencial da Apollo, que todo mundo, a gente é full time em prol do negócio. Então, se precisar atender o cliente, se o Fernando precisar atender o cliente, se o Cadu, se a Manu, se os nossos diretores precisarem atender, a gente vai atender. E a gente demorou anos para construir algo que a gente não abre mão, que é a credibilidade. E essa credibilidade se dá da gente estar presente em algumas formas, né? E eu vejo, pegando esse gancho do construtor, o que está acontecendo hoje no mercado? Hoje as pessoas confundem ser autoridade de mercado como influencer digital. Eu vejo que são 2 descasamentos. Ou dá para ser os 2, Sim. mas ou você é mais um ou mais outro. Sim. Quando você utiliza as ferramentas digitais para que você consiga despertar a sua autoridade, mostrar o seu showroom de forma profissional, eu acredito que isso gera mais negócio, que o digital a gente sabe que não vai voltar. Mas a gente vê muito corretor hoje que não quer pegar no telefone para ligar. Muito corretor hoje que é o cara da internet, mas quando ele vai sentar com o investidor, alguém de peso, ele não sabe evoluir um assunto de mercado. Então, os nossos profissionais, eles precisam tomar cuidado com isso. Utilizar as ferramentas para pulverizar o conhecimento e pulverizar a credibilidade da nossa profissão corretor de imóveis. Mas não confundem influencer com corretagem, porque se você colocar mais peso de um lado, o outro lado é balança, ela não vai se equiparar e você vai se frustrar na profissão. Uma coisa que quando a gente fala para o mercado, e a gente está falando para os nossos clientes construtores também, porque os caras são nossos clientes, os caras dependem de nós. Existe um preconceito em relação à nossa profissão, mas ontem, na hora que esse construtor falou, eu falei assim, irmão, a culpa é da nossa profissão. Eu não fico feliz por isso, porque resvala em nós. Perfeito. Cara, se a gente pensar, Alessandro, o quanto a gente deixa de ganhar, velho. É muito. É muito, velho. É muito. Então, só que você que quer comprar um imóvel ou quer vender um imóvel, eu vou dividir essa culpa com eles. Eu preciso dividir a culpa. Porque eu virei pra ele ontem e falei assim, cara, você, como dono da casa, é sua, velho. Você não pode deixar todo mundo. Você consegue filtrar. Aí, inclusive, filtrar o corretor. Perfeito. Não pode ser todo mundo. Não.
Não pode ser todo mundo. Cara, você não precisa. Você que quer vender uma casa, você não precisa de todas as imobiliárias. Você não precisa de todos os corretores. Não. É importante você ter um cara que você confia. Que é a sua referência. E o mais importante, não é o seu amigo corretor. É o profissional. É o profissional. O seu amigo pode ser até profissional. Mas ele tem que entender da região, velho. Perfeito. Por exemplo, quando você falou que você estava aqui no Torre Sul, às vezes você tinha um amigo lá do Alphaville. Tinha, várias vezes. E às vezes, sabe o que ia acontecer? Você ia queimar com seu amigo. Porque você ia falar que ia ajudar e não ia conseguir. Ia conseguir. E o seu tempo é só um. Você vai esquecer dos outros clientes de cá. É isso. Então, assim, quando você quiser vender uma casa, construtor, dono de casa, procure um profissional, procure uma imobiliária, mas não precisa de todas. O que eu mais vejo no mercado dessas moedas que a gente falou atrás está parada, cara, você vai olhar, tá em todas as imobiliárias. Todas. Queima o imóvel, velho. Queima o imóvel. Assim, e uma das minhas fontes de investimento, a gente fala de moeda imobiliária, moeda forte. Tudo que eu ganhei, eu reinvisto praticamente tudo no mercado imobiliário. Então, o santo de casa faz efeito. E não faz sentido você não fazer isso, não né, faz sentido. Então, eu construo também. Então, às vezes, a gente passa para o lado de lá. Então, um dos meus investimentos são construções. Então, eu construo alguns condomínios da cidade. E como a gente entende, e a gente conversou antes, eu trago quem que são os especialistas desses imóveis. Da região, Até tal. internamente. Então, assim, a gente traz para os especialistas a trabalhar, a gente faz investimento junto. E tudo que eu comprei até hoje, Silvio, foi de corretor. E muitas das vezes as pessoas falam, mas você é sócio imobiliária. Por que você... Não, eu pago comissão porque o meu tempo é escasso e eu fui bem atendido. E achou o que você queria. E achei o que eu queria. Então, os lotes que a gente comprou, tudo foi de corretor. E eu morro de orgulho de falar sobre isso, porque a gente vê até donos de imobiliário que não gostam de pagar comissão. Infelizmente, você sabe disso. Sim, demais. Isso acontece. Então, eu penso assim, quando você defende uma causa, você tem que defender a causa. Tá? Você tem que pagar a sua comissão com gosto, você tem que valorizar seu profissional. Então, foi até por esse motivo, né, que eu fiz uma transição interna de carreira, que foi sair da ponta para liderar um time de vendas também. Cara, vou falar com você, velho. Eu tenho que superar isso. Eu fui gestor 8 anos da indústria farmacêutica. Trabalhei na CIMED, na Pfizer. Cara, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Que pariu, velho. Você depender do resultado de outro... Cara, por exemplo, o jeito que eu tô. Velho, eu tô confortável, mas eu já tenho um time pra mudar o que eu quero fazer. Você sabe, a gente já conversou. Perfeito. Mas, cara, a gestão, velho, é muito mais difícil. Você não tem tempo, velho. Eu sei o que vocês passam, eu sei o que vocês vivem. Ainda mais nessa profissão nossa, cara. Mas você sabe o que é o difícil na gestão, Silvio? A gente tem... a Polo tem mais de 13 anos de mercado, né? E a gente sempre trabalhou com vendas. Só que todos os sócios, eles vieram de empresas corporativas. Legal, isso né? dá uma bagagem braba. Isso dá uma bagagem fodida. Fernando nem se fala, Cadu, todo mundo. Manu dava consultoria, eu vi do varejo. Então, assim, isso traz um peso. Quando a gente começou num processo de disseminar o que a gente fazia, é tão engraçado que o nosso processo eu e da Manu, quando a gente entrou na sociedade, foi para crescer os processos de liderança e replicar o que a gente fazia de bom. Então, assim, o Fernando, eu lembro direitinho que ele comentou conosco, falou assim, nossa, seria muito bom se eu tivesse vários Alessandros, várias Manus, e a gente replicasse todo esse processo interno. E por mais que eu tinha sucesso de vendas, naquela época, 2014, 2017, eu fazia uma média de 30 milhões ano. Então, assim, para aquela época era um valor expressivo. Só que não é mais o dinheiro, é mais propósito. Então, eu vejo que a liderança é muito de propósito. E surgiu uma vontade de a gente replicar o nosso processo. A primeira coisa que a gente fez foi disseminar as equipes. A gente nunca abriu mão de ter líderes fortes. Então, a nossa base é a liderança, porque com a liderança forte a gente vai ter bons profissionais internos. De um tempo depois, a gente
a gente ainda não é grande, mas a gente tem a mente de empresa grande. O Fernando falou isso, aí brinca. A gente sempre teve a cabeça de gigante, mas é aí que tá, velho. É aí que tá. Então a gente fez um compliance, a gente fez a governança corporativa da empresa, a gente criou os processos operacionais internos e externos. Então, Legal, isso ajudou os POPs. Então, isso ajudou que a empresa ela começou-se a andar sozinha, né? Os processos ajudam a impulsionar os resultados. Então, a liderança ficou não que mais fácil, mas mais fluida. Saquei. Né? E a nossa cultura interna ela é muito forte. Sim, né? A gente não aceita qualquer pessoa interno. Sangue laranja tá brabo. É forte. É bem forte. Sim, sim. Então, isso aí foi um pouquinho da nossa história e da transição para a liderança. Mas eu sou apaixonado com vendas, com liderança também. Então, assim, isso tudo tá no sangue. Eu só quis salientar aqui porque eu vejo muito corretor falar, não gosto do fulano, não gosto do ciclano, eu vou trocar de imobiliário, velho. Não adianta trocar de imobiliário. A maioria das vezes o problema tem em você. Não é a maioria, velho. É isso que acontece. Uma vez sentou uma corretora comigo, porque, cara, aí você vai fazendo, vai aparecendo, vai tendo negócio, vai fazendo, tal, e o povo quer conversar, né? Acontece, eu imagino que acontece com vocês toda hora. Aí sentou comigo. Porque eu saí do tal lugar, eu vou pro outro porque eu não gosto do fulano. Uhum. Eu falei, beleza. Isso foi... Nós estamos em setembro. Nosso projeto é atemporal, né? Então, nós estamos em setembro de 2024. Ela sentou comigo em agosto, essa pessoa. Eu falei, não, beleza, mas aí você vai mudar por quê? Não sei o quê. Começou. Uma ladainha. Mandou aqui. Aí eu pergunto, falei assim, como é que você tá de resultado? Quantos negócios você fez o ano? 24. Fiz um. Eu falei assim, não, eu tô falando no ano. Quantos negócios você fez no ano? Um. Não tô falando agosto. Tô falando no ano. Um. Eu falei assim... O problema tá você, bichão. Aí eu falei assim... Aí aquela pessoa que eu tava falando... Eu falei assim... Esse cara não tá nem lembrando você. Não tá. Analisa o resultado dele. Ele não sabe nem que você existe. Mas aí a liderança é fundamental. Por exemplo, quando um dos diferenciais que a gente faz no dia a dia... A gente acompanha na linha todos os processos. A gente mudou. Muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, vocês são loucos. A gente não cobra mais VGV. A gente cobra percentual de corretores no resultado. Porque a liderança, ela passa a olhar Você fala do gestor? Do gestor. Que massa, velho. Ele passa a olhar o todo. Então, porque o que a gente mais vê em algumas empresas é o cara falar, porra, eu tenho 200, 300, 400 corretores, mas é leite Pareto, onde 20% vende. 80-20, ela não sai daí, já tá aí. Não sai. Então, de último ano para cá, a gente está batendo muito forte nisso. Então, o nosso gestor ele tem um indicador forte. Ele tem que olhar para as pessoas, ele tem que desenvolver pessoas e a gente também tem um time. Se ele não cumprir esse time, a gente também libera essa pessoa, porque também a gente entende que é injusto. A gente precisa liberar porque muitas das vezes não é o propósito dela. Exato. E o Fernando vem falando para nós, a gente vem conversando muito nas nossas reuniões de diretoria, que as cadeiras da nossa empresa são muito importantes e a gente precisa cuidar dessas cadeiras. Show. Olha que legal. Cara. Então, aí a gente começa a disseminar essa cultura e a pessoa dá mais valor no nosso processo. Eu vejo isso e falo, Alessandro, porque assim, o nosso mercado, o mercado de corretagem, ele é muito dinâmico. E eu falo pro corretor, acha o seu lugar, acha a sua imobiliária. A imobiliária para o corretor é fundamental. Perfeito. Existem imobiliárias que fazem processos diferentes. A Apollo tem uma, a MyBroker tem outra, a Arantes. Eu estou falando de Uberlândia. Perfeito. E assim como por diante. No Brasil inteiro. Ache a sua imobiliária. A sua forma, né? A sua forma. Porque, cara, a Apollo é a melhor para quem tá lá. Isso. A Arantes é a melhor pra quem tá lá. A Ivan tem 50 anos. Os caras são bons, velho. Os caras são monstros. Não é. A MyBroker chegou há pouco tempo. Os caras têm um processo foda. Eu tive em Goiânia. Treinamento, né? Cara, muito legal. O corretor que fica pulando de galho em galho, o problema não é a imobiliária. A imobiliária Apollo tem um processo fantástico. Eu falo assim, ó. Eu indico onde eu passei. Eu tive com vocês lá 1 mês e meio.
não dei certo e me achei em outro Lógico. lugar e tudo bem. Tudo certo. Só que eu já sabia pela experiência que eu Você tinha, de que, cara, não era. Eu não saí, é Apolo, não. Cara, minha irmã trabalha lá hoje com vocês. Sim. A minha irmã trabalha na Apolo. Quando ela veio, eu quero fazer isso. Eu falei assim, filha, não. Polo. Imobiliária. Mas você faz. Eu falei assim, não, mas... Eu sou eu. Você tá disposto a fazer o que eu faço? Exatamente. Igual eu venho conversando com o Fernando aqui, na conversa. O Fernando conta uma história que um corretor um dia chegou, eu quero ser o Alessandro. Ele falou, cara, fácil demais, velho. Só fazer o que eu faço, né? E não é difícil, viu, Silvio? Não, eu falo para as pessoas, cara, não é. Você tem que ter uma meta, uma ambição, um propósito muito bem definido. E não, Alessandro, eu falo, não é difícil. É difícil pra pessoa fazer. É pra pessoa. Porque assim, você tem que ter uma certa disciplina para isso. Mas não é só na profissão. Pô, acordar cedo, eu te vejo lá cedinho na academia, é fácil? Dificílimo, cara. Você tá Pergunta se eu quero. Não, mas você vai, levanta. Então eu vejo que o processo de vendas ele tá muito na dedicação. Só que eu tenho uma frase que eu carrego comigo, porque eu já fui CLT. Eu fui 20 anos CLT. Então você vai saber disso. Se você é CLT, se você estiver doente, se você tiver com seu filho ruim... Vai cair. Cara, você vai ter que estar lá. Você vai cumprir suas 8 horas, hora extra, você vai ter que estar lá. Só que às vezes a gente passa, a gente conversa e o que eu às vezes não entendo é a falta de ambição que quando o profissional autônomo ele tem a liberdade de ter ganhos financeiros, ele não dedica igual um CLT. Só que muitas vezes o CLT ele ganha uma linha. Ele tem um limite. Ele tem um limite. Então, a gente tem muitos profissionais autônomos, mas muito poucos empresários que cuidam do seu CNPJ físico. Exatamente. Eu penso dessa forma. Então, Alessandro, o que fez você vender muito? Eu cuidava do meu CNPJ físico, eu cuidava estudando mais, eu cuidava me preparando mais. Quando a gente falou da minha primeira entrevista, daquela primeira entrevista eu sempre falei assim, eu sou muito bem remunerado para fazer um atendimento de merda. É isso aí, velho. Então, assim, eu sempre cuidei disso. Então, assim, eu nunca abri mão de atender bem o cliente. Às vezes, meu dia estava péssimo, mas eu ia com um sorriso no rosto. Tem uma situação legal, uma história, que quando eu comecei a vender bem, eu sempre fui assim, os meus sócios falam, não, Alessandro é mão fechada. Nossa, mão fechada. E na época, o que eu fiz? Eu guardei dinheiro, guardava dinheiro, reinvestia, e eu tinha um Uno vermelho, né? E, cara, nessa época, eu tava num plantão no shopping, deixei meu carro lá de fora, e aí eu falo, muitas das vezes, o branding, ele é muito importante. Opa. Muito importante. Mas não é só o brand, você precisa ser interessante. E uma cliente parou no plantão, falou, você pode me levar lá no Torres agora? Eu falei, posso. Não, mas meu carro tá na Coringa. Eu preciso ir com você. Eu falei, não, agora vamos lá. Aí tá, como que eu explico meu carro e fora de estacionamento, né? Eu falei assim, tá, vamos lá. Fui conversando, fomos falando de negócio. E subi na escada pra sair, pra gente pegar meu carro. Ela falou, ela apaixonada com o carro. Alessandro, não, meu carro tá lá porque eu comprei um Volvo assim, papapá. Nossa, eu sou apaixonado com carro. Mas se tem um carro ruim é o Uno, né? Puta que pariu. Aquele carro é feio, né, Alessandro? Assim. Aí claro, eu falei assim, saber o que aconteceu. Nossa. Aí eu fui sendo mais interessante, fui falando, fui quebrando o gelo, sendo engraçado. Cara, na hora que a gente entrou, ela foi vendo que o meu carro era o Uno, ela foi ficando sem graça. Foi ficando vermelho. Cara, você foi, velho. Fui, ué. É venda. Venda. Eu não saberia o que eu faria, não. Eu falei, e aquele calor, né? Ela foi abrir a porta do carro, na hora que ela girou a maçaneta, assim, não abria, saiu na mão dela. Eu virei e falei assim, porra, Tatiana, o tal do Uno é uma bosta mesmo. E ela rachou de rir, achou bom, a gente descontraiu, mas eu vendi pra ela. Legal, velho. Mas aquela questão, assim, depois disso eu troquei meu carro e a gente foi evoluindo. Mas são situações que são engraçadas, mas muita gente acha que é só o branding. Mas o quanto você é interessante para vender é o que te completa. É a diferença, né? Ser interessante e interesseiro. Interesseiro, perfeito. Cara, se você tá aqui, ó... Eu costumo falar que o nosso cliente, ele cheira quando você tá querendo só o dinheiro. Ele cheira, ele sabe. O interesse tá no seu semblante. Ele sabe. Aí quando você se demonstra interessante,
que você faz diferente, que você busca mostrar uma qualidade no atendimento. Perfeito. Cara, é massa demais. Que história. Chorei. Isso eu não vou esquecer Cara, mais, cara. Não, nem eu, cara. Não vou esquecer. Chegando, falei assim, puta, o Uno é feio pra caralho. Cara, na hora, mas é a jogada, né? É jogada. É o que você fez. Cara, vou tentando aqui ser interessante, engraçado, pra soltar uma nela que ela vai soltar. Porque, Ela vai cara, soltar. a cliente fica sem graça. Mas quando você observa as circunstâncias do seu dia a dia, muitas das vezes tem que se desdobrar. Às vezes você está no imóvel, acontece alguma coisa inesperada, que não está no seu controle. Mas quando você é interessante, você pega daquele limão, você faz uma limonada. Então, assim, por isso que eu acho que o que me ajudou no varejo, fazer várias ligações no dia a dia, é que eu chegava com a certeza do não. Como eu treinei buscar o sim, eu não importo com objeção. Eu penso na solução de contornar aquilo. Então, foi o que me fez. E aí, um recado para os corretores corretor que não gosta de ligar, cara, você não vai ligar só para vender. Toda vez que você pega o telefone e busca o sim, você treina uma coisa que é muito importante, que é a persuasão. E persuasão em vendas é tudo. 100%. Você não vende sem persuadir do lado positivo de contornar uma objeção. Persuadir e enganar é diferente. A galera tem que entender isso. É diferente. É diferente. É diferente. Persuadir é muitas das vezes você pegar aquela objeção e trazer um ponto que mostrar que às vezes a opinião dele tá errada. Exatamente. O pessoal confunde persuasão com enganação. Perfeito. Vamos falar a verdade. Um é um, outro é outro. Um é técnica, outro é... Até malandragem. Malandragem. O que eu penso na persuasão, no meu ponto de vista, é que persuasão é uma técnica para levar o cliente a favor dele. Perfeito. E enganação usa persuasão para fazer o que o cara quer. Então, cara, eu vou te levar para onde você quer, para onde você tá entendendo. Na conversa com o Fernando, a gente conversou, cara. O cliente chega para nós, corretor, às vezes sem saber o que quer. Isso. Na maioria das vezes. Ele não tem consciência do que ele quer. E se você deixar ele falar e não fazer, para mim, a técnica mais importante em vender, que é as perguntas, saber escutar, com as perguntas você traz consciência, ele te entrega o que você quer e você acha o imóvel. É isso. Isso é persuasão. Isso é técnica. Eu tô te perguntando para que você me entregue o que você quer e que talvez não esteja claro. Eu te trago para sua realidade e te apresento tudo. Porque senão fica assim, mas isso. O que eu falo é o seguinte, o cliente fala para nós, às vezes ele não sabe o que quer e na cabeça... Ó, o tanque é maluco. Na cabeça dele, ele tá te falando tudo que ele quer. Tudo. Mas e aí você não traz, por não perguntar, ele vai virar e falar assim, não, que cara idiota. Que cara burro. Eu tô falando o que eu quero, só que aí não tem pergunta, não tem pergunta sábia, não tem pergunta exata. Aí você vira um corretor. É aquele livro que a gente estava conversando, né? Comece pelo porquê. E em vendas você tem que começar pelo porquê, que é muito importante. Então, às vezes o cliente te traz uma informação, se você for consultor, você vai perguntar os porquês. Eu quero uma casa de 3 suítes. Por quê? Eu quero uma casa... Qual sentido? Qual sentido? Eu quero uma área de Me lazer conta. grande. Mas por qual intuito? Você tem filhos? O que é? Então, é uma consultoria. Uma coisa que eu faço, Alessandro, eu aprendi nesse mercado, eu trabalho só terceiro. E quando o cliente chega, cara, a primeira coisa que eu faço é, tudo bem, João, Maria, tal. Ó, legal. Antes de entrar, velho, eu viro e falo assim, ó, cara, me conta a sua história. Ponto. Eu preciso saber. Aí eu jogo assim, ó, sabe por quê? Porque faz todo sentido eu te entender antes para até que talvez esse imóvel que não seja o que você queira, para os próximos, caso não dê certo, eu estar correndo. Às vezes eu faço isso por telefone, cara. Perfeito. No WhatsApp. Eu falo, cara, me conta um pouquinho mais para mim... É o que o cliente quer, ele quer conversar, ele quer contar a história. E aí eu jogo aqui, ó. Me conta um pouco da sua história. Se for aqui, me conta um pouco da sua história para que eu seja assertivo... E não perder seu tempo. E faça você ganhar tempo. Boa. Faça você ganhar tempo. O cara fala, cara, o cara tá querendo que eu ganhe tempo. Opa, tem alguma coisa diferente. Aí mudou o patamar. Aí entra naquele negócio que você falou. O cara vê tanta percepção de serviço... De valor, que na hora de negociar, ele nem vai querer. Fala, cara, é 5?
Ponto, acabou. Você atendeu minha necessidade, você achou, você não fez eu Se não perder fosse tempo. você, se não fosse você, não tinha dado certo. E é real, cara. Silvio, eu já vi muito cliente. Por exemplo, quando a gente lançou um dos empreendimentos aqui na Zona Sul, a gente tinha uma abertura de uma consultora que ela fazia vendas direto. Silvio, quantas vezes eu já vendi com intermediação mais barato que o cliente comprou direto? Olha aí. Por você poder negociar. Os clientes têm que entender que a gente não é o dificultador do negócio. A gente é o meio do negócio e a gente só é um ganha-ganha. Então, se a gente conclui um bom negócio, o cliente vai ficar satisfeito, a gente também, porque é o nosso trabalho, o nosso negócio. Então, a gente mudou muito. Eu acho que o nosso profissional mudou, ele está mais preparado, ele está dedicando mais, estudando mais. A gente tem várias referências, principalmente no mercado de Uberlândia, mas ainda tem alguns requisitos de mentalidade, né, das pessoas. Então, o tradicional tá aí. Tá aí. Então, geralmente, um bom profissional vai te fazer um negócio melhor pela especialização dele do que, às vezes, você fazer um negócio direto. Eu falo assim, Alessandro, por isso que você falou, eu falo que o corretor profissional, eu, Silvio Scalia, Silvinho, eu não vendo nada. Eu não sou vendedor. Eu sou o cara que vai te ajudar a negociar o seu imóvel. Para você que quer comprar e para você que quer vender. Porque, cara, falar que vendi, cara, se o imóvel for muito ruim, cara, eu não vou vender, velho. Não. Eu não vou vender. Ou tá fora do preço. Tá fora do valor, tá tudo sujo. Cara, eu tenho um imóvel, olha que maluco, pra gente finalizar. Num condomínio. Sabe o que o dono da casa fez? Desligou CEMIG, velho. Desligou CEMIG, velho. Condomínio é iluminação, paisagismo, é o cara mais gosta de ver à noite. À noite, é a hora de você, que o cara tá... Tá saindo do serviço, do trabalho. Eu virei pra ele e falei assim, irmão, não vai vender. Não vai vender. E outra, não coloque a culpa em mim por não vender. Porque aí vira assim, né? No meu caso, que eu falo, eu vendo lá pra mim. Aí na hora eu já falo, cara, eu vou te ajudar, eu não sou vendedor. Quem tá vendendo é você. Isso, eu tô intermediando a situação. Eu vou te ajudar. Eu vou trazer cliente, vou te ajudar nos toques. Então esse é um dos toques. Irmão, pra gente finalizar, com a sua experiência, 10 anos, você já falou de algumas características importantes do corretor. Perfeito. Que seriam, seja interessante, que seriam... faça diferente, estude os seus produtos. Aí, cara, eu queria que você falasse pro corretor, falasse para as pessoas que nos assistem, o que um corretor, 2, 3 características, o que ele precisa fazer para ter sucesso. Pensando em sucesso, que é muito relativo, pensando em sucesso, mais vendas. O que seria, assim, no seu ponto de vista, e também usando o seu portfólio. O que você fez? O que o Alessandro fez diferente e o que o corretor precisa fazer também para que ele tenha sucesso, no seu ponto de vista? Olha, eu vou citar um exemplo que deu certo para mim. Show. Eu acho que outras pessoas também possam ajudar, que você precisa ter 2 dedicações. Resumindo, você tem que ter tempo e atenção. Eu acho que são 2 fórmulas que são muito importantes. O tempo é onde você vai dedicar, que vem do foco, onde você vai especializar. E a atenção é a atenção para qual nicho de mercado você vai atuar, o que você vai estudar, o que você vai se especializar para atender melhor aquele cliente, o que você vai gastar energia, porque a única coisa que a gente não consegue voltar atrás é no tempo. Então não desperdice, corretor, dedique seu tempo e traga da sua profissão responsabilidade. Show. Dedique na sua profissão. Entenda como a gente tem um slogan que fala seu imóvel é o nosso negócio. E eu queria levar esse slogan para o mercado. Show. Porque é uma moeda forte. Então, trate o imóvel do cliente como se fosse o seu negócio. Então, a dica que eu queria dar seria essa. Leva tempo, dedique nisso, se torne especialista, que isso vai mudar a sua vida e vai mudar a vida do seu cliente. Pessoal, dedique tempo, seja focado, seja interessante. O podcast com o Alessandro foi maravilhoso. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Tamo junto. Você vai ajudar muita gente. Você já ajuda muita gente na Polo com a sua direção.
Eu passei pouco tempo lá, mas eu escuto muito bem de você do mercado. Show. Parabéns pelo seu trabalho. Nós precisamos de profissionais como você. Todo mundo que chega para mim fala assim, cara, o que você acha? Eu falo, cara, o mercado imobiliário, o mercado de corretagem precisa de pessoas profissionais. É um mercado promissor. Perfeito. É um mercado que muda a vida. Então, acompanhe o Alessandro. Alessandro, onde que a gente te encontra nas redes sociais, além da Apollo? Ó, tá fácil. Alessandro Machado _. Tá lá, a gente posta um pouquinho do nosso dia a dia. Show. Tanto pessoal como empresarial, né? Alguns hobbies aí, algumas coisas legais. Então pode encontrar lá, Alessandro Machado _. Show de bola. Alessandro, mais uma vez, cara, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. A Moeda Imobiliária, o podcast, aqui é um canal para nós. Perfeito. Para nós. Para que a gente instrua os nossos clientes, corretores, clientes incorporadores, incorporadores, que todos trabalham no mundo imobiliário. Eu tenho entusiastas do mercado. Exatamente. Eu vou trazer um entusiasta do mercado aqui, depois eu te conto. O cara, eu sentei com ele para conversar, falei do meu projeto, ele... Eu falei, cara, eu preciso que você conte isso no podcast. Então, assim, é um mercado para nós. Esse canal aqui, meu irmão, é da Apollo, Perfeito. é do mercado. É nosso. Fique à vontade, é nosso. Teve uma ideia, Silvinho? Cara, vamos fazer isso? Tá aqui, é para os nossos clientes, não é enviesado. Aqui eu sou Polo, aqui eu sou Arantes, aqui eu sou todo mundo. Aqui é Moeda Imobiliária. Aqui é a Moeda Imobiliária pra gente soltar isso aí no mercado e ajudar. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Conta comigo. Sempre. Muito obrigado a você. Siga-nos aqui nos canais podcast, A Moeda Imob, Spotify, YouTube, toda quinta-feira às 19 horas. Daqui uns dias, essa nossa gravação vai estar aí para que você aprenda com Alessandro Machado. Muito obrigado. Suas palavras finais, meu irmão. Primeiramente, agradecer esse espaço. Eu acho que é muito importante. A gente já falou isso, é do coração. Eu acho que o nosso mercado ele precisa se profissionalizar. E parabéns por dedicar o seu tempo nisso, trazendo profissionais do mercado e pulverizando informação que é relevante, né? A gente vê isso em vários outros negócios, mas quando a gente vê alguém dentro de casa fazendo bem para o nosso mercado, a gente tem muito o que agradecer. Então, obrigado pelo espaço, obrigado pela participação e que eu puder contribuir. Tamo junto, né? Tamo aqui do lado. Isso aí, é nosso, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Você. Abraço, pessoal. Até o próximo podcast A Moeda Imóvel. Abraço. Abraço.